Falar hoje sobre cura vibracional, estados vibracionais energéticos do nosso campo. Bom dia, bom dia. Hoje, sexta-feira, Papo Quântico da Gigi, Giselda Galvão, consultora, de segunda a sexta, às 8h08 da manhã. Meus amores, amanhã é dia de Touch Vibration em grupo. O que mais é possível, como pode melhorar? Bom dia para quem está entrando. Amanhã é um dia maravilhoso para mim. É o dia da transmissão do Touch Vibration, toque vibracional. Gente, que coisa maravilhosa. Bom dia, Lúcia, Cris, Forever. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, hoje nós vamos falar de estados vibratórios, né? Da questão do equilíbrio da cura vibracional no nosso campo. E hoje, deixa eu tomar, olha, hoje não deu tempo nem de tomar meu chazinho. Eu cismei hoje de novo tomar um chá mate, daquele que tá tão preto que parece ter café. Ficou muito forte, mas tá uma delícia. Adoro chamate. Chamate para mim, gente, tem gosto de infância, memória afetiva. Na minha casa fazia café e fazia chamate. Adorava chamate. Fazia de todo jeito. Gelado no verão, com limão, né? Põe um pouquinho de limão. E no dia a dia a gente tomava muito chamate. E hoje a gente sabe que tem muita cafeína, né? Então é uma alegria pra meninada, né? Tomar um chamate cheio de cafeína. Outro dia eu tava atendendo uma querida aqui, não lembro quem era, comentando que tomava muito pouco café e tal, mas que o café fazia muita falta, porque dava dor de cabeça quando não tomava, né? Que é a dependência da cafeína, né? Eu falei com ela, começa a trocar um pouco esse café pelo chamate. Chamate tem cafeína. Às vezes você consegue. Eu não tomo café. Todas as épocas na minha vida que eu tomei café, eu notei uma alteração muito grande, sabe? Aí quando eu paro eu sinto bem melhor. Aí agora eu não tomo mais. Mas é gostoso, né? Tem aquelas bebidinhas de café. Gente, que delícia. Chega no café, você tem lá aquele café todo cheio de coisa, geladinho. Nossa, ai, dá uma tentação, uma delícia. Porém, eu tomo aquilo, eu fico ligada no 220. E aí já viu, né? Gigi, ninguém aguenta. Já é ligada normal. Você imagina depois de uma overdose de cafeína. Nossa, fica agitada demais. Bom dia para quem tá entrando. Vamos falar de estados vibracionais, de cura, né? Estados vibratórios do campo, na nossa realidade, como que isso atua, né? Como que amanhã é dia de Touch Vibration. Em função desse Touch Vibration, vamos falar desse assunto para a gente poder compreender, né? Gente, nós temos que falar um pouco de velocidade atômica, né? Entender o estado vibratório das partículas. Uau! Essa hora da manhã, já tem certeza? Então vamos dizer que o nosso campo, ele tá vibrando, porque isso tudo tem como você medir, até no pêndulo, né? Você consegue medir isso em hertz, tá? E tem uma régua de bove, não sei como é que fala, que a gente mede a frequência da pessoa. Quando ela tá muito baixa, a gente fica propício a quê? Adoecimentos. Nós ficamos propícios a ter, né, doenças, que a gente chama de doenças. São estados, ao contrário da saúde, né? São o que a gente chama de doenças, são sintomas que a gente agrupa os sintomas e dá nomes. Aí a gente chama, isso é gripe, isso é isso é aquilo. Mas o estado vibratório, né, da matéria,
e não só da matéria densa, que se chamam de matéria bariônica, né? Mas os nossos corpos mais sutis, né? Então, quando você está muito densificado, denso, sabe? A molécula tá assim, pesadinha, né? Ela não tá... ela não tá no estado natural dela mais elevado, né? Que não sei se é o natural, mas o que, né, o mais indicado. Quando essa molécula ela tá pesada, ela fica pesadinha. Normalmente você tá deprê, você tá chateado, você tá com isso, né? Às vezes a pessoa tem uma depressão e o que ela tem é uma falta de B12 também, né, gente? Porque quem tá com B12 baixa tá, né, no estado mental deprê. Prestar atenção, né, gente, na B12. E outras coisas, não é só na B12, né? Mas metilcobalamina tem que colocar pra dentro todo dia. Eu tomo todo dia. Então, quando a sua molécula tá densa, ela não tá espertinha, vibrando, né? Quanto mais vibra, mais você acessa estados conscienciais, energéticos, vibratórios mais sutis, mais interessantes. Porque, gente, vocês têm que entender que mesmo nas outras dimensões, mesmo você não conseguindo ver a outra dimensão, ela tem um estado de matéria diferente do nosso, ela vibra em outra frequência, mas ela pode estar densa também. Lembrando que o que vocês chamam de astral, que é a quarta dimensão, eu sempre falo, tem 3.1, 3.2, 3.6, 3.9, né? E dependendo da densidade que tiver vibrando na outra dimensão, tá denso, né? Então, muitas vezes nós agregamos ao longo do tempo seres muito densos no nosso campo. E aí esses seres, eles grudam, né? São parasitas, né, gente? Aquilo gruda em você. E o que vai acontecer com a sua frequência? Ela vai ser diminuída. A tendência, se você tem muitos parasitas orbitando o seu campo, grudadinho no seu campo, agindo em cima do seu campo, a sua tendência, eles vão trabalhar para trazer o seu estado vibratório para menos vibração, para densificar. Então, existem vários equívocos, né? Com relação à densidade. Né? O pessoal fala de muita coisa aí que às vezes no meu ponto de vista é outro. Mas a questão vibratória, de velocidade molecular e tudo, de densidade, está muito ligada aos pensamentos. Bom dia! Bom dia, Vânia querida! Ah, que bom! Então, gente, nós estamos, às vezes, na maioria do tempo, emitindo o quê? Pensamentos de... Quando você está em julgamento. Qual que é o vício mental maior que nós temos? Um dos maiores. É julgar, criticar. A gente foi treinado para isso, né? Ficar criticando o outro, julgando tudo. E quando você faz, você densifica o seu campo. E a ponto assim, a densidade dentro do julgamento, ele é tão intenso que você atrai imediatamente seres muito interessantes para o seu campo. Muito interessantes, né? Seres que vibram
num estado assim de anticonsciência mesmo, é o contrário do movimento, né? Você, natural seríamos nós estarmos expandindo consciência e esses seres fazendo o contrário, né? Nos tornando cada vez menos conscientes, trabalhando para a anticonsciência do planeta, do sistema Terra, para nos manter adormecidos na inconsciência. Quanto menos consciência nós tivermos, mais fácil é de nos manipular. Aí a gente pergunta, por que que estão atacando? Por que que estão fazendo essa campanha massiva em cima dos pequenos? Por que será? Porque você já está comprometendo, como isso já é feito desde o início do século passado, essa campanha sistemática de tornar uma nação pouco consciente, com cultura baixa, uma baixa cultura, baixo conhecimento, né? Então eles vão que música, gente, música é um negócio define o sucesso ou fracasso, né? De uma nação mesmo. Tem gente bacana que fala isso na internet e que é isso mesmo. Porque o investimento massivo apenas em músicas de baixíssima qualidade, infelizmente, né? E os nossos jovens consumindo lixo sonoro. E aí, quando movimenta o som, as partículas, as moléculas da água, 70% aqui ou mais, dizem que é 80%. Quase nosso corpo é o quê? A água, H2O, movimentou essas partículas de uma forma, com esse lixo sonoro, a água do nosso corpo vai acessar, vai estar vibrando por ressonância numa densidade muito baixa. Já tem na internet tá cheio, né? O pessoal mostrando, eles fazem aquelas, é uma parafernália eletrônica que eles põem a música e colocam assim um pozinho em cima de um negócio, de uma mesinha lá, de uma placa, e aquilo o som transforma em imagens, né? É a memória da água, aquele japonês lá. Eu tinha aquele livro, acho que eu acabei com ele, não tem mais. A memória da água, gente, a água, ela é um cristal líquido, na realidade, e ela carrega memória. Então, quando você está numa mesa ou numa situação que você estiver tomando uma água, né, um líquido e tudo, e as pessoas estiverem brigando, estiverem com energia muito baixa, aquele líquido tem que ser descartado. Você não deve ingerir, porque a água está contaminada. Então, se você tem lá um filtro na sua casa, cheio de água e tudo, e a turma tá brigando demais, tem que prestar atenção. Essa água, ela tá vibrando essa energia. E aí as pessoas tomam aquela água e ficam aquele movimento. Na homeopatia, a gente tem uma homeopatia que a gente, quando o pessoal tá brigando muito, a gente fala que a pessoa põe essa homeopatia na água aqui, para de brigar na hora. Impressionante. Vou falar do Touch Vibration. Eu tô falando isso tudo para falar do Touch. tô criando um terreno propício a gente falar do Touch. Tá bom, Vânia? Obrigada, querida. Adoro quando vocês participam. Põe o dedo no joinha aí, meus amores. E depois da live, comentários. Eu amo comentários, por favor. Então, quando você tá... Quando a vibração do ambiente, né, tá muito densa, tá transmitindo raiva, briga, né, essas intensidades, as moléculas da água, elas têm memória, elas absorvem tudo
tudo o que acontece. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, na Índia, eu acredito que até hoje, grandes aldeias, muita gente deve manter esse costume lá. A água que vem pelo encanamento, a água que eles colhem, ela fica 24 horas descansando, né, num recipiente que possa ser de cobre ou de barro, né, fora da casa, num ambiente mais tranquilo, pelo menos 24 horas. Essa água fica ali para ela poder se libertar de inúmeras frequências que são carreadas, né, absorvidas por ela no caminho até chegar aqui. Então nós estamos com as águas encanadas, passando por todos os lugares. Vocês imaginam uma maravilha energética vibratória que é isso. A frequência sonora, exatamente. A frequência sonora, né? Todo mundo já sabe disso. Só que a gente tem que pôr isso em prática, né? Então, o ambiente, gente, ambiente de casa, cozinha, onde tem alimento, onde tem água, por favor, tem que ser preservado, né? Quer bater uma boquinha lá com o marido, com a esposa, com o filho, sei lá o quê, vai lá pro fundo da casa. Fica longe da água, por favor, fica longe da cozinha. E interessante que antigamente, o que tinha? Tinha um fogão a lenha, aquele fogo, o fogo dentro de casa, ele é extremamente benéfico. Tanto é que no Feng Shui, o fogão é a fonte da riqueza. A prosperidade é o fogo dentro de casa. Só que antigamente tinha fogo mesmo, né? Eu falo fogo mesmo porque tem uma madeira ali queimando, na realidade, aquela energia do sol, né? Todo o sol que aquela planta absorveu, quando ela entra em combustão, aquele fogo é liberado. Olha que coisa maravilhosa, gente. Né? Existe uma alquimia, existe aí assim um acervo de possibilidades incríveis para nós usarmos a nosso benefício. Só que a modernidade da nossa vida está nos deixando, né, fora. Nós abandonamos, ou às vezes nem entramos em contato, dependendo da geração que está me ouvindo, nem nunca ouviu falar dessas coisas. Então, antigamente, aquele fogo, o que acontecia? Todos os que a gente chama de miasmas, as energias deletérias, né, pouco interessantes que eram emanadas dentro da casa, quando você tem um fogo, igual um fogão a lenha, que está sempre um fogão a lenha, quando ele não está aceso com a labareda, ele está com o quê? Com brasas, né? Então aquilo tudo era o quê? Eliminado. Esses dias mesmo a gente estava conversando aqui, né, sobre as fogueirinhas, né, no fundo do quintal. A gente que tem um pouquinho, uma terrinha assim mínima, uma chacrinha, a gente consegue fazer um fogo. Porque dependendo do lugar que você tá, né, eu moro num condomínio, se você fizer uma fogueira, dependendo do que você for queimar lá, vai dar problema, né, o vizinho vai reclamar. E aqui não, né, aqui onde eu moro, isso ainda é possível. Não que os vizinhos não reclamem, dependendo da hora, você tem que saber o que tá fazendo. O pessoal não gosta, porém, né, a Gigi faz à noite, tarde da noite, o povo já tá dormindo e eu tô queimando as coisas. Gente, ai, Gigi Sapeca. Gente, fogo é um negócio fundamental na nossa vida, como a água também, né? Todos os elementos, obviamente. Mas olha, o estado vibratório do ambiente, tudo, ele vai, por ressonância, a água vai entrar em ressonância, a água que tem nos alimentos, no seu corpo, em tudo. Então, quando você tem um ambiente muito inflamado, muito briguento, né? Tudo inflama dentro da casa. Então a pessoa vai tomar aquela água, vai se alimentar daqueles alimentos que estão inflamados por conta, né, dessa densidade vibratória, do tipo de vibração, né? Então essa frequência ela
ela define a qualidade de vida, gente. Nós já estamos sendo bombardeados por, assim, inúmeras frequências. Todo mundo aqui sabe disso, né? Então, assim, as frequências vibratórias são fundamentais na correção, a correção da nossa energia, né? Na transformação, transmutação da nossa energia, da elevação da nossa mente, da saúde do nosso corpo. A questão que eu sempre bato na tecla da expansão de consciência, o pessoal fala, mas tem que desenvolver, tem que evoluir. O pessoal fala muito de evolução e tem outra coisa, desenvolvimento mediúnico, por exemplo. Isso tudo, gente, eu resumo na expansão de consciência. A expansão de consciência, ela te traz consciência de que o seu estado vibratório é importante. De que você está ligado à mente coletiva, a qualidade dos seus pensamentos define a sua vida. O seu futuro, ele é definido pela qualidade dos seus pensamentos, né? Então, falando sobre isso, né, sobre o duplo, que está diretamente ligado à qualidade dos nossos pensamentos, dia 28 agora, domingo, sem ser esse domingo agora, no outro, vai haver o workshop conexão com o duplo quântico, que eu vou fazer. Um monte de gente me pediu, eu tô fazendo. Quero ver esse monte de gente aí aparecer. Já tem muita gente inscrita, mas, né, como pode melhorar? Gente, quando você tá engajado num processo desse, num workshop, né, desse, exponencializa, né? As pessoas estando presentes, o maior número de pessoas, a gente exponencializa a energia e ela reverbera. Por quê? Porque existe, tem um nome isso, eu esqueci. Quando os campos vibratórios, né, os nossos corpos sutis, a nossa vibração se une, ela se propaga de forma exponencial e não numa forma matematicamente falando, você soma o meu campo mais o campo da Vânia, mais o campo da Lília aqui, né? Mais o campo do Marcelo, mais o campo da Lúcia, entendeu? Não é isso, é exponencial, é multiplicação. Todo mundo sabe aqui o que é potência, né? 2 elevado a 2, 12 elevado a 12, né? Que é 144 mil. Então, assim, é exponencial. A Lúcia tá perguntando, esse workshop, se não puder fazer online, pode ser depois? Pode, ele vai ficar gravado. Todos os meus cursos são gravados em Zoom, né? Então, puxa vida, o pessoal continua adquirindo e assistindo do mesmo jeito, com certeza, com certeza. Agora, aqueles que puderem estar presentes, né, para compor o campo energético, vibratório, né, do curso, é maravilhoso. A gente sabe que as pessoas que têm que estar unidas num trabalho desse, de expansão vibratória, energética, consciencial, tudo vai se encaminhando para isso, né? E acaba que eu percebo que os meus cursos, os meus encontros, eles vão atingindo assim uma energia durante o processo, antes, durante e depois. Eu fico muito grata, né, por ter pessoas tão bacanas, né, vocês que estão aqui me assistindo, numa sexta-feira, né, às 8h08 da manhã, e vocês entram aqui ao vivo, tem muita gente aqui querida que a gente já reconhece, né, são alunos, clientes de sessão. Eu fico muito grata, porque gente,
por menor que seja, né? Ah, mas é o conceito de volume. Ah, você tem que estar com centenas de pessoas na live e tudo. Eu não tenho nada, né? Eu continuo fazendo o que eu sinto que é para fazer. Agora o universo me responde, como tem me respondido, de uma forma assim muito, muito deliciosa, prazerosa, né? O resultado, os depoimentos que eu recebo e a pergunta, eu sempre conto para vocês, né? Lá atrás a pergunta que transformou tudo. Terra, como eu posso ser mais contribuição? Como eu posso contribuir? Gente, depois que você faz essa pergunta um tempo, lógico, você tem que fazer durante um bom tempo, né? Tá sempre, até hoje eu pergunto, né? Terra, como eu posso ser mais contribuição? Gente, o que eu recebo de possibilidades que a gente percebe, né? O universo todo, a Terra contribuindo para o meu trabalho. Né? Como eu posso ser mais contribuição para mais pessoas, como eu posso atrair magneticamente pessoas que estejam procurando aquilo que eu tenho para oferecer, né? Para haver uma congruência energética, pessoas que têm uma congruência energética com o meu trabalho, né? Entende? Então, assim, essa congruência energética ela tá diretamente ligada aos padrões energéticos vibratórios, né? A vibração, a frequência vibratória, porque tudo é energia, ela é fundamental. E a gente tem que prestar muita atenção no líquido, na água que a gente está ingerindo, né? A gente tem que prestar essa atenção na qualidade dessa água. E depois que você tem aquela água dentro da sua casa, você trabalhar ainda intensificando, melhorando a qualidade vibratória, energético vibratório dessa água, porque realmente a qualidade da água define muito a questão da nossa saúde. Então, a água que bebe, alimentos e pensamentos, a gente não pode abrir mão disso, tem que prestar muita atenção. No encontro nosso do duplo quântico, nós vamos conversar muito sobre isso, muito sobre isso, né? Sobre a questão do pensamento. É fundamental para a gente poder entrar em contato com o nosso duplo à noite, a qualidade dos nossos pensamentos durante o dia e antes de dormir. E ao longo do tempo desse exercício de consciência, de expansão de consciência que a gente vai entrando, isso é uma musculação todo dia para você ter um resultado. É a questão no momento da morte, você ter pensamentos de boa qualidade. Entendem o tamanho do desafio? Vocês entendem o desafio que é isso? Que a gente tem que começar, eu acho aconselhável que todos nós já estejamos praticando isso. Porque na hora que a gente for deixar o corpo da gente, que a gente for, né, entre aspas, morrer, essa palavra é horrível, né? Ela é feia, é uma palavra estranha. Quando você for liberar o corpo físico, devolver, sair da terceira dimensão, você tem que estar o mais consciente possível. Por isso que eu sempre bato na tecla da expansão de consciência. Entende? Você vai estar mais consciente e você vai ter, para você encontrar com o seu duplo, você tem que ter qualidade nos seus pensamentos na hora da morte. Então, todo dia à noite, quando você vai dormir, você já entender que a gente morre um pouquinho, né? É uma pequena morte, né, que a gente sofre. Porque a nossa essência sai do corpo, a nossa consciência deixa o corpo e vai
passear e fazer outras coisas. E nesse momento, antes desse estado, né, da gente entrar nesse estado, a gente tem que manter a qualidade dos pensamentos. E a gente vai treinando, vai musculando, e o que acontece na hora H, né? Daquele momento que você está deixando o corpo físico, você está treinadinho, para você tem que estar ligado. Eu estou morrendo não, meu corpo, eu estou deixando o meu corpo definitivamente. E ter pensamentos coerentes para que você possa encontrar frequências. Você tem que manter uma frequência para você poder acoplar com o seu duplo. Entende? Então, frequência é tudo. Eu tenho observado muito isso na minha vida pessoal. Coisas que até um tempo atrás, pouco tempo, eu conseguia ainda fazer, vamos falar assim, coisas que agora eu já tô com aumentou, vamos falar assim, né? A frequência minha, vamos dizer, com certeza, acredito que ela está cada vez, né? Ela tá expandindo, o meu estado vibratório tá sendo trabalhado. E tem coisas que eu já não estou mais conseguindo, sabe, manter ou fazer. Tem sido muito desafiador, sempre foi desafiador, mas agora cada dia mais. Né? E vamos que vamos. Mas a questão vibratória, ela é muito importante para que a gente possa atingir, né? Expandir as moléculas da nossa consciência. Não importa o conceito científico que você tem de moléculas. Quando a gente fala moléculas, a gente fala com um estado primitivo, primordial, primevo da matéria, né? Ou de algo que se manifesta. Então a gente fala também das moléculas da consciência. Nesse workshop da conexão duplo quântico, nossa, eu vou ensinar muita coisa, gente, muita coisa interessante. Nós vamos fazer exercícios, né? Vai ser bem legal. Eu acho que vai trazer assim uma expansão muito bacana para todo mundo. E o que acontece? Quem está se trabalhando amanhã tem o Touch Vibration, né? É o toque vibracional. Gente, o Touch Vibration é um dos elementos marcantes do meu trabalho, da minha vida pessoal. Depois que o Touch Vibration entrou no meu campo, na minha rotina diária, nas minhas aplicações, porque quando eu aplico a energia em pessoas, em grupos, ou uma pessoa só quando eu estou trabalhando, eu recebo também. E esse estado vibratório, ele é assim decisivo na nossa expansão e na qualidade de vida. A qualidade de vida muda completamente, gente. A minha qualidade de vida tem mudado assim, absurdamente a cada momento. As situações, as saídas, os caminhos que são mais interessantes, que vão expandir mais a sua vida para tudo e para todos, se apresenta de uma forma que você olha e se fala, o que está acontecendo? No início você fica até assim, nossa, a coisa está mudando, né? Será que vai manter? Por isso que eu estou mantendo o ritmo. A cada 15 dias, sábado sim, sábado não, o nosso trabalho com Touch Vibration em grupo, com valores assim simbólicos. Então, e eu tenho percebido que as pessoas, tem um grupo de pessoas que está mantendo, né? Tá sempre participando. E tem algumas pessoas que dão alguns pequenos depoimentos para mim pelo WhatsApp pessoal, né, comigo,
no meu privado, fala comigo. Comenta comigo, ó, depois de tal touch assim, porque toda vez que eu vou aplicar o touch, antes, um pouquinho antes, eu recebo a energia que vai se apresentar, que vai ser trabalhada, a frequência. E esse de sábado agora, como eu já estou trabalhando a energia da prosperidade, já vim de um outro tratamento que eu entrei nele, que trabalhou a questão da prosperidade, eu continuo, falei, vou manter essa energia, aproveitar que a energia da prosperidade, né, da abundância, que não é só dinheiro, é outras coisas, é um conjunto, né? Prosperidade é muito mais amplo, dinheiro é um deles, fantástico, né? Então, eu falei, vou aproveitar essa energia, porque já tá vibrando na prosperidade, na abundância, eu vou derramar isso no sábado, amanhã, às 8 horas da manhã. E o legal do touch é que a pessoa não precisa, ela só abre o áudio, ela só ouve. Eu faço sem imagem, eu também não apareço, é só a minha voz. Faço pelo Zoom, só pela voz. É muito legal. A pessoa pode estar deitada, se quiser dormir mais, dorme, se quiser, né? Recebe, relaxa. É legal estar relaxado. Giselda, eu não posso estar presente, vou receber, vai receber do mesmo jeito. Aí o que acontece? Eu tenho o grupo onde eu coloco as pessoas que vão participar e aquelas que elas dão os nomes, vão para a lista de transmissão do touch. Essa lista de transmissão, ela é cuidada com muito carinho por mim. Eu escrevo nome a nome, eu ancoro a energia de cada um ali, eu tenho todo um carinho, uma forma de lidar, né, com essa lista de transmissão. Não precisa estar presente e não precisa estar consciente de que está recebendo. O touch abre essa possibilidade. E eu tenho tido notícias, né? Algumas pessoas me contam, comentam comigo algumas coisas que estão acontecendo. E no grupo também de transmissão, o pessoal fala alguma coisa, fazem alguns depoimentos. Então, assim, é uma energia fabulosa que traz resultados, assim, imediatos. É imediato, gente. Quando eu entrei em contato com essa energia, eu brinco assim que eu dei uma pirada, assim, eu fui igual, sabe aqueles insetos que vêm quando vem uma luz acesa, corta lá? Eu fui assim. Gente, quando você entra no campo vibratório da frequência do touch durante o processo, tudo que está no seu campo, que precisa ser liberado, já não tá cabendo mais, coisas que estão profundas, aquelas coisinhas que estão escondidinhas lá naqueles cantinhos, sabe? Aqueles cantinhos assim que você... Ou então elas estão submersas. A cada sessão, essas coisas elas vão vindo à tona, igual a água quando começa a ferver, ela não volatiza, não sai o vapor? Pois é, o vapor do nosso inconsciente, as informações, os registros, tudo que está registrado ali, que está conflitando na sua vida, que está cutucando, que está te trazendo falta de prosperidade, falta de saúde, problemas de relacionamento, tudo que acontece, continua acontecendo com todos nós. Tudo que as pessoas já, de uma certa forma, uma grande parte da população que está buscando, né, essa expansão de consciência, já não suporta mais. O que eu atendo de gente que chega aqui e fala, olha, eu não aguento mais essa situação. E o interessante é que a gente descortina. Gente, a pessoa quando chega para mim é como se fosse, sabe aquele balaio, uma tampa? Eu abro a tampa. Na hora que abre a tampa, começa a vir à tona. E é óbvio que todo o conteúdo do balaio não vai vir de uma vez só, porque a pessoa nem aguentaria. Então, a cada sessão vem uma camada de coisas densificadas que estão guardadas,
que o campo, né, é praticamente, eu vejo assim o duplo entregando, sabe, para o trabalho, trazendo assim, é um clamor, sabe, gente? É um clamor da consciência superior da pessoa, para poder liberar aquilo. Nós não precisamos mais carregar essas bagagens. Elas podem ser liberadas, né? Elas podem sair do nosso campo, para que nós possamos definitivamente, expandindo a consciência, trazermos entrarmos na frequência, no campo, na frequência vibratória mais, vamos dizer assim, expandida, porque esse discurso de elevado, ele traz muitos equívocos. Então, quanto mais você expande, a sua tendência é expandir para o universo, para o infinito, porque você é um ser infinito tendo uma experiência num corpo finito. O corpo é finito, mas mesmo assim ele é um tremendo de um computador quântico. Isso aqui é uma máquina biológica fantástica. E nós estamos despertando partes das nossas informações que a gente chama de DNA. Nós estamos despertando a biblioteca interna que nós temos. Por que é que está um trabalho? Por que que nessa realidade há um trabalho tão intenso em destruir essa biblioteca? Com inoculações, com frequências, com músicas, com bebida, com substâncias, né, alteradores, densificadoras, que eu não posso nem falar aqui, porque estão a minha live não expande também. Os drops, né? Vamos falar dos drops, né? Muito drop, muito álcool, blá 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 blá, e outras coisinhas mais, diversões densas. O que acontece? Vai aprisionando. A pessoa, ela vai caindo praticamente num buraco, né? Vamos falar assim, no fosso interno. Ela, ao invés de expandir, ela entra, eu não sei a palavra, ela encolhe, né? Vamos dizer, ela desce, ela entra na dificuldade, na depressão, na tristeza, na angústia, muita ansiedade. Então a pessoa, ela chega pra mim numa sessão, eu tiro a tampa do balaio. E a hora que tiro, eu nunca sei o que eu vou encontrar. Eu nunca sei o que vai sair daquele balaio, gente. O que eu vou encontrar no campo. E eu fico assim muito feliz que às vezes a pessoa vem para fazer um trabalho para um filho. Tem muita gente que trata comigo e fala assim, eu posso fazer a sessão para o meu filho? Eu falo, se a sessão, se ele autorizar, pode fazer. Não tem problema nenhum, pode representar para outra pessoa desde qualquer, não precisa ser só um filho, pode ser, às vezes é para marido. Tem uma série de situações, a pessoa representa, ela pode vir representar e fazer a sessão. E aí a hora que a gente estampa uma situação, às vezes é um negócio, é uma venda de um imóvel, gente, destampa o BO todo. E aí a gente abre, a gente mapeia a situação de forma geral, o que realmente está acontecendo. E aí há toda uma situação maravilhosa. Gente, é outra vida. Você simplesmente descobre aonde que tá o carro, aonde que as peças estão estragadas. Qual a parte da estrutura que tá podre. E que precisa, né? É bom se a pessoa escolher liberar isso, porque ela não quer a vida dela. Porque muitas vezes as pessoas não estão nem aí para expansão de consciência. Mas elas querem uma vida confortável, elas querem expandir um monte de coisa. E tá acontecendo um monte de coisa porque ela não quer saber da expansão de consciência
E acaba que aquela situação obriga ela um pouquinho para ela prestar um pouco mais atenção. Ela começa a ver que tem um outro universo, né? Não que às vezes ela vai querer, né, mergulhar nesse universo, mas ela entende melhor. Através dessa mãe mais consciente, essa mãe amorosa, essa mãe que né, um amigo, pode ser um pai também, mas essa situação é mais rara. Normalmente são as mães que vêm, né, para poder liberar, para representar, em crianças menores também. Eu não atendo criança, a mãe representa a criança, os pequenos, né? E às vezes tem filhos até adolescentes, né? Que aí eu olho no campo e falo, é melhor você representá-lo. Melhor, né? Porque o processo é interessante, é mais forte, é intenso. A pessoa, às vezes, ela não tá com um nível de maturidade emocional, assim, no nível, vamos falar assim, espiritual, né? A consciência dela não está expandida o suficiente para ela passar por uma sessão comigo. Então a mãe representa. Eu dou uma avaliada, eu sempre olho, eu consigo acessar a energia de qualquer coisa, de qualquer pessoa. E isso me traz segurança, tranquilidade no meu trabalho, porque é sim, sim, não, não. Isso aqui vai, isso aqui não vai. Ó, isso aqui deve, isso aqui a gente pode fazer de tal forma. A minha equipe de trabalho está ali conectada e dando suporte, não dizendo que tem que ser feito. Ninguém aqui fala para mim de forma, não existe ninguém me mentorando. Ai, porque o meu mentor falou isso. Não. Ó, o que eu estou percebendo, a equipe está passando para mim é essa condição. Agora, como que nós vamos lidar com isso? Entende? Não tem ninguém aqui dando... Isso não existe no meu trabalho. Eu realmente trabalho a nível de consciência. Existem sugestões, né? Mas ninguém fala. Gente, seres de consciência expandida jamais vão chegar pra gente e falar, você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Não tem que, não. É isso que nós precisamos entender. Ser expandido mesmo, imagina. Eles dão sugestões, pode te dar uma sugestão, mas é de uma forma tão delicada, tão sutil, não é invasivo, não é, né, sabe aquela coisa que não, é diferente. Então, assim, o meu trabalho é um trabalho que, assim, me dá muito prazer, porque não tem ninguém ditando ordem aqui, pra mim, de jeito nenhum. E tem coisas, às vezes, que eu chego por isso aqui, vocês podiam me dar uma contribuição aqui, porque vocês podiam ser mais claros, porque eu não tô entendendo. Então, às vezes, muito raro, mas acontece umas coisas aqui durante a sessão que eu falo, não tô entendendo. Não tô entendendo. Eu não tô tendo arquivo suficiente para entender a situação, vocês podiam ser mais claros para mim, por favor? Eu rio muito, é divertido, é forte, mas olha... O resultado é que importa, né? Porque não adianta fazer um movimento e não ter resultado. Os resultados são assim como o Touch Vibration, porque tá tudo, né, junto. Porque durante o processo de atendimento eu tô na energia do Touch o tempo todo. O dia que eu entrei, que eu vi o resultado, o Touch trazendo sutileza e expansão para o meu trabalho, para o campo, para a contribuição que ele era no meu campo e do cliente, em toda situação, para o planeta, eu não tive dúvida, né? Hoje eu vou para uma sessão, eu estou na energia do Touch, trabalhando o Touch o tempo inteiro, no estado vibratório. Então, assim, vibração é tudo, meu amor, tudo. Então, eu percebo as pessoas que estão fazendo de forma assim, estão acompanhando mesmo esse Touch Vibration em grupo, que eu estou fazendo sábado sim, sábado não, eles têm me dado uns feedbacks muito interessantes. As pessoas veem o resultado. Gente, não adianta, você recebeu, você entrou em contato com o Touch, você vai perceber mudança. Por mais
sem noção que a pessoa seja, ela vai mudar, vai ter transformações. Então, assim, tem mães, pais aqui que contratam ou para a esposa, ou para o marido, para os filhos, para pessoas próximas, nora, genro. Tem gente aqui que me passa, sabe, a lista da família inteira a cada touch. Porque o resultado é incrível. Eu mesma mando touch para minha família. Toda aplicação tá lá, todo mundo lá. Eu nem pergunto, nem falo com eles. Mas de vez em quando meu filho autoriza e fala: ó, mãe, lembra da gente aí? Oxe, vocês estão aqui o tempo todo. E a gente vê transformação. A gente vê transformação de pessoas que estão assim, sabe? No geral, assim, pessoas que estão cristalizadas em determinados padrões energéticos vibratórios, né? De falta de inconsciência. A gente vê um monte de coisa acontecendo, essa cristalização em vários aspectos sendo quebrado. Então a gente vê é uma expansão, gente. Isso é expansão. Então, assim, é um trabalho que eu vou falar com vocês. Todo o conjunto energético vibratório, consciencial do meu trabalho, tem me dado um prazer assim gigantesco. E eu trabalhei para isso a vida inteira. E eu vejo, eu olho, eu falo, hoje, do alto dos meus 61 anos, eu falo, valeu a pena. Porque até bem pouco tempo eu ainda tava bolada com um monte de coisa. Tava bolada. Eu tava bolada. Eu falei, ai. Né? E a gente tem uns espaços que a gente fica assim, né? Que tinha que acontecer isso, né? A gente vai nesses espaços, fazendo de errado e bravo com situações e tudo. E eu tenho um gênio muito forte, é óbvio, né, gente? Uma pessoa para fazer o que eu faço, né? Se eu fosse assim, não dá, tem que ter uma energia assim bem intensa, uma vibração intensa. Pra você poder bancar o tete a tete com seres, né? Durante a sessão e tudo. Gente, eu peguei a minha potência e todo dia eu trago a minha potência e falo que o cara vai explodir. Vai não, vambora, vamos expandir essa potência. E o campo da gente a vibração da gente fica muito intensa. Né? Então, o que acontece? Às vezes acontece, né? Você vai percebendo no entorno, né? Às vezes a pessoa... muda muita coisa, gente. A pessoa entra em contato com a gente, a vibração, o estado vibratório da pessoa, às vezes só de falar comigo, né? Às vezes uma amiga, assim, conversar comigo, eu já vejo e falo assim, tuf. São doses maciças de expansão de consciência, porque o nosso campo está expandido. Quanto mais você expande o seu campo, mais a sua família em torno, os amigos, as pessoas no trabalho e todo o planeta, porque, gente, feito borboleta, você está interagindo vibratoriamente, energeticamente com seres lá em diferentes pontos do planeta, não importa se está do outro lado, não é a distância, é não local. O que nós temos que entender é que isso é não local. Vai estudar um pouquinho de mecânica quântica, estuda um pouquinho, entender o que é não localidade. O trabalho quântico, a gente fala de quântico para trazer essa informação, no meu ponto de vista, é que não localidade, não depende de tempo, de espaço, localização. Você acessa a informação, a pessoa, a situação, o que for. Meu trabalho é todo baseado em não localidade. E o Touch Vibration, ele tem trazido um estado de consciência expandido, muito mais facilitado. Então, assim, o que eu estou aqui fazendo para vocês não é só... é marketing, ela quer só vender. Não, gente. É uma oportunidade. É uma oportunidade, uma transformação na sua vida. Eu fiz sábado passado o resgate de fractais. Nosso tempo tá apertado, hein? Nossa, e eu tenho tanta... Eu não paro, né?
Parece uma metralhadora falando, né, gente? O resgate de fractais está reverberando no meu campo até hoje, de forma muito consciente. Gente, os primeiros dias, até o meio até ontem foi quinta-feira, até ontem eu estava, como é que eu vou dizer para vocês? Eu tava, meu campo muito mexido, e eu assim, eu não conseguia atualizar com muita a velocidade de transformação do campo era vibratória tão grande que eu não conseguia atualizar da minha lentidão mental acompanhar aquilo. Eu fiquei assim, deixando, sabe quando a correnteza, eu deixei a correnteza levar. A minha confiança é muito grande, eu sei que ela não vai permitir que eu, né, me choque com um obstáculo no caminho, que eu me machuque de jeito nenhum. O fluxo da consciência universal, quando você entra nele, é entrega total, total. Você fala assim, uau, vai, entrega. E é isso que eu vivo, estou vivendo, né? E quando houve o resgate de fractais, eu fiquei, gente, eu passei essa semana desconfortável, bastante desconfortável, porém muito feliz. Porque eu vi que movimentou até. Eu pedi muito, eu peço muito pro universo, né? O tempo todo, minha vida grandiosa, qualquer vida que funciona pra mim. Qual que é o caminho? Toda noite antes de dormir, se eu não tenho assunto com o duplo para falar, olha isso, olha aquilo, eu falo, seja feita a sua vontade, me mostra o caminho da minha expansão, em todos os sentidos da minha vida, todos, pronto, vai dormir, não precisa nada. Gente, entrega o tempo todo. O tempo inteiro eu fico olhando. É uma aventura, é uma delícia viver em estados vibratórios expandidos. Porque você entra no fluxo. Você para de ter que ficar preocupado com minúcias. Gente, as coisas se resolvem assim magicamente. Parece, sabe aqueles filmes, né, que o ator pega o personagem, a pessoa mais faz assim, eu fico assim, uau, como pode melhorar? Gente, é mágico, nós somos seres mágicos. O universo é absoluto, é magia pura. Você entende esse conceito que eu tô querendo trazer, né? As coisas acontecem, as conexões acontecem. A sincronicidade, quando você está em estado vibratório real de expansão, a sincronicidade é perfeita, ela é intensa, forte. Então, o Touch Vibration é uma terapia, é uma energia que ele te eleva, ele te joga no patamar de expansão do universo verdadeiro, né? Aquela energia que a gente chama às vezes de caos, o caos criativo do universo. Você vai direto pro fluxo, dentro da correnteza do rio da vida. Ok? Não foi, Vânia? Foi maravilhoso, né? O resgate de fractais foi muito intenso. Eu sei que eu tô sob efeito e vou continuar. Então, assim, é uma vez por mês e... Gente, nos primeiros dias eu cheguei a pensar... Lá no fundinho que a Gigi tem essas coisas, sabe? A minha fraqueza. Essa é a minha fraqueza, uma delas. E chegou e falou assim, não vou fazer isso mais não espelhou não, sabe? Não, muito forte, muito... Como é que nós, seres conscientes, nós estamos a fim de expansão de consciência para quê? Para poder sair, quando sair da 3D, não ficar refém de determinadas situações, seres, não é isso que nós estamos buscando? A gente ficar maior do que tudo isso, que essa realidade, e eles não conseguirem nos aprisionar mais? Vambora, gente! Tá aí, Touch Vibration.
Dia 28, no outro domingo, sem ser esse agora, no outro, tem conexão duplo quântico. Vai ser a vibe desse nível aqui pra lá. Nossa, nós vamos conversar demais. Essa live aqui, eu acho que eu vou mandar lá no grupo já pro pessoal, quem não assistiu, assistir. É um grupo do Telegram, aí todo mundo que entra consegue acessar. Essa live aqui tá bacana para quem vai fazer o Touch Vibration, para quem tá querendo realmente expandir, entender um pouco mais da expansão e a conexão com o duplo quântico. Tá bom? Eu tô num mix de sensações depois dos resgates fractais. Exatamente, Lili. A gente fica, né? Um monte de coisa vindo. Observador, viu? Fica na posição, não interage, não embarca, só observa. Só observe. Lá no curso da conexão com o duplo quântico, eu vou contar um pouco para as pessoas o que aconteceu comigo antes do resgate fractais. Não dá para abrir. Mas olha, eu vou falar com você. Gente, tá tudo acontecendo, tá tão maravilhoso. A grande parte das pessoas que estão aqui, todo mundo tá buscando. Não, porque eu sou um buscador, porque eu... Achou. Quando você muda o estado vibratório, você começa a achar tudo que tem a ver com a sua vibração. Você vai acessando patamares, né, mais interessantes de consciência, tá bom? Então, meus amores, eu aguardo todos vocês, todas as pessoas que vocês quiserem colocar na lista de transmissão, serão muito bem-vindas. Amanhã, às 8 da manhã, o nosso Touch Vibration Prosperidade. Prosperidade não só dinheiro, como tudo, relacionamento, vida pessoal, profissional, tudo aquilo que te realiza de forma próspera, ok? É o sabor da vida. Meus amores, vou ficando por aqui. Segunda-feira nós vamos ter essa live às 8h08 da manhã, Papo Quântico da Gigi, e vamos ver se aí, final de semana, eu animo, né? Eu tô precisando animar, falar com vocês mais um pouco. Vamos ver se eu animo, tá bom? Beijo grande e até a próxima live. E amanhã, Touch Vibration às 8 da manhã.